Mas aos integrantes da mesa, os meus cumprimentos. Brigadeiro Venâncio. É sempre uma satisfação poder tentar mostrar o que está sendo feito, o que a gente consegue enxergar, qual é a percepção da gente em relação, né, ao que estamos fazendo e ao contexto em que nós nos inserimos. Eu vou, naturalmente, centrar a minha apresentação no trabalho do Centro Tecnológico do Exército, conforme eu vou mostrar aí, ele é a parte nuclear de pesquisa e desenvolvimento de material de emprego militar de interesse do Exército. Mas então, veja, eu estava falando da missão, visão de futuro, contextualização e alguma coisa para reflexão. Eu começo então com a visão do Centro Tecnológico do Exército, que é realizar a pesquisa de material de emprego militar de interesse do Exército, fundamentalmente. A visão de futuro é constituir-se em um centro de excelência e concorrer para que o sistema do Exército tenha uma capacidade científica tecnológica que permita, ao lado das demais forças armadas, industriais, econômicas, sociais, ambientais até, concorrer para que o país possa implementar a estratégia da dissuasão como uma das questões básicas olhadas do ponto de vista do Estado brasileiro. Como é que o mundo nos enxerga? A primeira indagação, antes de falar realmente dos projetos que a gente está... Vamos olhar para esta cor, essas duas cores que aqui estão. Países tecnologicamente excluídos, nessa cor verde escura, e países adaptadores de tecnologia, nessa outra cor. E aí nós vemos, né, que estamos ao lado do México, aqui alguma dúvida, Europa ocidental da Europa ocidental, o pessoal intermediário, África do Sul, Índia, China, etc. Os países tecnologicamente inovadores, naturalmente, o hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, aparece o Japão, e a gente tem que dar um desconto, porque isso aí é uma visão britânica, e os britânicos excluíram naturalmente a Rússia, o que nenhum de nós concordaria com isso. Aí a gente começa até a ficar com dúvida, né, das nossas próprias cores. Mas vamos usar isso aí como referência. O que significa isso? Vamos olhar o que nós temos estamos mandando para fora, o que o país está mandando para fora, por ser majoritariamente adaptador e excluído tecnologicamente. Se pegarmos o ano de 2007, eu diria que a exceção de pagamento de pessoal foi enviado para fora um ano de orçamento do Exército. E em 2008, no primeiro semestre, já superou o que foi mandado aí. E com a perspectiva, né, quando o Banco Central divulgou isso aí, queria 10 milhões no segundo semestre. Aí veio alguém e diria, não, mas isso aí tem um problema de balanço e nós estamos recebendo alguma coisa, talvez até na mesma proporção. Só que nós recebemos coisas com agregação tecnológica e o que nós recebemos é por conta, não é, do minério de ferro, da soja, etc., cujo valor agregado não se compara com aquilo que estamos recebendo. Quer dizer, esse é um dado complexo que tem um enorme impacto, eu diria, na área militar. Vamos olhar dentro dessa ideia de contextualizar a missão e a visão de um centro tecnológico. Vamos olhar o Brasil à luz da população, do produto bruto, do orçamento militar e do orçamento de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos à frente de cerca de 140 países, 150 países, o que nos dá uma condição privilegiadíssima no mundo. Só que pela dimensão do nosso país, nós não podemos pensar nos cento e pedrada que estão aí, mas nós temos que pensar
Aqui. E aqui é que está a questão. Problema de orçamento de pesquisa e desenvolvimento. Os dados não são britânicos, são americanos, e num estudo feito sobre a Índia, a China em particular, e aí ele fez esse levantamento. Bom, mas aí eles estão nos negando as coisas, mas negaram para a Alemanha a partir do Tratado de Versalhes, e em 15 anos a Alemanha... Não, mas aí tem a cultura e a base alemã. A França, quando os Estados Unidos ofereceram, não sei se o porta-aviões ou o submarino nuclear, era preciso que as forças francesas ficassem sob o comando dos americanos em determinadas situações, e De Gaulle bateu com a mão na mesa e disse que com ele não. E aí ele pegou os engenheiros de todas as 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e criou a Delegação General de l'Armement, uma espécie de auto-embargo que ele se fez, e nós sabemos o que aconteceu com a França depois disso. Se nós pegarmos a China, que rompeu com os soviéticos aí por volta de 57, 58, e expulsou os assessores militares soviéticos e colocou 1 milhão de homens na fronteira, e como que se decretou e chamou o presidente da Academia de Ciências para fazer um plano estratégico de tal sorte que a China fosse para frente, e nós sabemos que em 74 ela estava explodindo a bomba de hidrogênio, e 90 botando o homem do espaço, e a Chang 1, Chang 2, né, uma lunar e uma em volta da Terra e outra lunar, e assim por diante. A África do Sul, com o famigerado apartheid, teve o embargo total, e se supõe que um país pequeno, comparado aí com os maiores, e teve um salto grande, e o Irã, com a Revolução Islâmica, em 1978, metido o embargo, e cresceu, e hoje ameaça todo mundo com material ruim, mas feito lá por cópia, mal feita, etc., etc., mas ameaça, sobretudo, os Estados Unidos e Israel. Então, é uma questão, quando eu vi o brigadeiro Venâncio, com o brilhantismo habitual, mostrar o que eles estão impedindo a gente, não é, de adquirir aquela coisa toda, eu diria, poxa, que bom que isso impedisse, podiam impedir tudo, podiam não nos vender nada, e aí nós teríamos que resolver os problemas por nossa própria conta. Bom, a missão, então, dos centros tecnológicos, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ao lado das universidades, e por que não dizer ao lado da indústria, é exatamente tentar mudar as cores com que nós somos vistos do lado de fora, e mudar a escala dos recursos que vão para fora, e dos recursos, a qualidade dos recursos que nós trocamos, quando nós comparamos o que adquirimos e o que vendemos. Me parece que esse é um dado fundamental, e mesmo um centro tecnológico como o que eu tenho a alegria de estar à frente, modesto é bem verdade, mas a responsabilidade fundamental é essa troca das cores e a melhoria da qualidade daquilo que nós trocamos com o mundo externo. Vamos então verificar como é o sistema do Exército. Um departamento resultante da fusão de uma secretaria que era no Rio de Janeiro e outra secretaria em Brasília, a partir então de 2005, com outras alterações, tem 4 organizações subordinadas em Brasília, desenvolvimento de sistemas na área de TI, serviço geográfico na área de mapeamento do território nacional, centro integrado e telemática na área de comunicações, SIG, guerra eletrônica, está evoluindo, que é um comando de coronel evoluindo para um comando general, dado que a guerra eletrônica tem a máxima importância. No Rio de Janeiro, começando com o Instituto Militar de Engenharia, citado pelo brigadeiro Venâncio, a primeira escola de engenharia das Américas e a terceira escola de engenharia formal do mundo. Com a formação dos recursos humanos na área de engenharia que nós necessitamos, a pesquisa e desenvolvimento centrada no Centro Tecnológico do Exército, a avaliação de material no Centro de Avaliações e a fabricação numa nova e recém-criada diretoria de fabricação, que ao lado da indústria de material bélico completariam o ciclo de vida dos materiais de emprego militar que são necessários ao Exército. O Centro Tecnológico, com as suas divisões habituais, por ocasião da mudança que eu me referi, criados grupos de pesquisa voltados para as prioridades do Exército, um número de prioridades grande foi reduzido, foi dado foco a partir de uma reflexão aí de 2003, 2004, e dessa forma o centro, com grupos voltados para armamento, blindados, mísseis, apoio à aviação, etc.,
passando por grupos especiais de radar, fibra carbono e sistemas não tripulados. Esta, eu diria, em menos de 3 minutos, a estrutura que eu disse já, modesta, é bem verdade, do Exército no trato de pesquisa e desenvolvimento de materiais de emprego militar. Bom, os principais projetos em curso, ou recém-concluídos. Na área de armamento e munição, morteiros 60, 81 e 120 milímetros. Dirão, mas é uma arma da década de 20, 30, mas só em 2007, no Brasil, se fez esses 3 morteiros. Com uma novidade, uma munição com alcance de 12 quilômetros, que poucos países estão fazendo, né? Tem a francesa, tem a americana, eles têm até outras munições, eu diria, muito mais letais do que essa. Mas eu diria que essa é uma conquista recente, fazer com que a munição do morteiro aqui está, possa ultrapassar os 12 quilômetros. Ele sobe como uma granada normal, daí tem um retardo, aciona um motorzinho foguete e dos 6 quilômetros habituais ou 8 quilômetros habituais ele chega até 12 quilômetros. A arma leve anticarro voltada para tanque de guerra, com uma conquista nossa, o simulador do tiro de pistola e sistemas automatizados e estabilizados. Quer dizer, aqui talvez a gente esteja entrando em áreas que só os países grandes, essa questão da estabilização, até mencionada aqui, ela não é uma questão fácil, mas eu fiz questão de colocar alguma coisa aqui. Imbel, Indústria de Material Bélico, GESP e Empresa Ares. Eu vou, talvez na minha conclusão, mencionar que o Exército tem passado por um processo de abertura que passa pela academia, mas e se volta fundamentalmente para as empresas. O centro tecnológico em si, ele em si não pode estar desgarrado da indústria, seja ela como a Imbel, seja ela de origem da iniciativa privada, e também não pode estar fora da academia. Bom, mas na parte de viaturas, um tipo de viaturas feita especificamente militar, com suspensão independente nas 4 rodas, com equipamentos, com tudo realmente desenhado, projetado e feito com coisas produzidas no país. Um veículo similar ao anterior, mas em parceria com o Exército Argentino, uma novidade. Eu às vezes menciono que é o primeiro projeto conjunto de exército sul-americano nos últimos 500 anos. Eu sei que a Força Aérea tem também projeto em conjunto com a Argentina, mas eu acho que continua em andamento e naturalmente não é fácil, não é, nós trabalharmos com os argentinos como 2 irmãos às vezes têm dificuldade para trabalhar. Né? Então, nada de nenhuma crítica a eles, até acho que jogam bem futebol, são bons, é bom ganhar deles, etc, etc. Mas trabalhar junto, 2 irmãos, às vezes nem sempre se dão muito bem trabalhando junto. Bom, a área de Vante, o brigadeiro mencionou, né, nós temos uma pequena participação no Vante, aquele tático que atende aos requisitos do Exército. Eu costumo dizer que é um projeto complexo, de longa duração, de longa maturação. A gente está trabalhando com uma coisa pequenininha aí para o alcance de 15 quilômetros, mas que naturalmente o sistema de navegação e controle, que era um dos gargalos, me parece que está muito bem resolvido além dos 15 quilômetros foi mencionado, a necessidade do Exército é aquela que está na faixa ou de 100 ou de 200 quilômetros no máximo, né? Nós não temos a necessidade do Vante estratégico. Parcerias com subvenção econômica, com empresas e interessa fundamentalmente o veículo terrestre não tripulado, assim, né, que é uma coisa inicial no âmbito do Exército. O radar, a área de radar, a área de eletrônica, temos aí uma conquista recente, que é um radar de busca e vigilância, foi concebido em 3 fases. Na primeira fase concluída, temos um radar experimental e um radar operacional com alcance de 60 quilômetros, conseguindo tridimensional e conseguindo enxergar cerca de 60 aeronaves ao mesmo tempo, podendo separar o que é helicóptero, o que é aeronave de asa
de asa fixa e assim por diante. A terceira fase deverá estar concluída não mais em 2008, mas em 2009, e além dos protótipos operacional e experimental, teremos 5 radares entregues para o Exército, entregue para a operação no próximo ano. A terceira fase está tentando se iniciar com recursos oriundos da FINEP. Uma participação, naturalmente, da FINEP, fundações, a empresa Orbisat, participação da Unicamp, da USP, do IME, do CAEX e de organizações militares aí presentes. Quer dizer, essa terceira fase, se chegar nesse radar Saver, já foi uma conquista. O salto para chegar nesse radar aqui, porque ele está tentando conceber um radar com varredura eletrônica, um radar que, de fato, eu diria que tem no máximo uma meia dúzia de países no mundo que é capaz de fazer. Na área de míssil, um protótipo que foi aprovado já há uns 3 anos, finalmente conseguimos uma encomenda do lote piloto. A empresa Mectron, ela é a grande parceira e a responsável por esse êxito, que a questão da encomenda, ela é essencial e está se iniciando. Outras possíveis encomendas da Marinha e do próprio Exército para colocar, para armar o helicóptero. A área de míssil de superfície aérea de baixa altura e de média altura, que são necessidades do Exército. Temos o projeto de pesquisa e desenvolvimento do de baixa altura. Se recursos existissem, a gente poderia começar imediatamente um projeto de pesquisa e desenvolvimento. O de média altura, está até mencionado aqui alguma coisinha do de média altura, ele está na fase de anteprojeto pronto. Eu diria o seguinte: se recursos fossem provisionados, em 6 a 12 meses a gente teria condição de dar início efetivo a esse projeto, já que para passar do anteprojeto para o projeto de pesquisa, a gente admite aí que precisa de pelo menos de 6 a 12 meses. Na área de comando e controle, módulo de telemática experimental já em uso há 2 anos, módulo de telemática operacional sendo concluído, capaz de integrar o celular, o telefone fixo, o rádio, transmitir vídeo, voz, dados, chegando inclusive ao satélite. É um sistema que, olhado aqui, nosso papel é integração, já que nós não fabricamos, desde o chip até os computadores, os notebooks são usados. Agora, é uma conquista que é um dos que eu enquadro aí, que poucos países do mundo têm a capacidade, no caso aí, de integração para poder fazer. Na área de guerra eletrônica, sistemas importantes na área de medidas de apoio à guerra eletrônica para ensino, sistema de medida de apoio de guerra eletrônica, comunicações portátil, aqui já em pleno uso, sistema para comunicações veicular, está sendo concluído com a integração realizada dos equipamentos eletrônicos no CETEX, com a viatura comprada da empresa Agrale e a parte do módulo que recebe os equipamentos pela RFCOM, que é daqui de São José dos Campos. Eu fiquei meio na dúvida se era São Carlos ou São José dos Campos, mas é daqui de São José dos Campos. E algumas perspectivas de trabalho com empresas, já que esses equipamentos aqui são de defesa de guerra eletrônica, a gente tem que partir para o ataque de guerra eletrônica e, naturalmente, são perspectivas, há tratativas em curso, há até mesmo recursos da FINEP para a empresa e a gente tem a expectativa de poder trabalhar. Um sistema de medidas de apoio comum para as 3 forças, está no âmbito do Ministério da Defesa, e um sistema de redução da seção reta radar, que devia estar aqui até o componente da aeronáutica, mas, curiosamente, a aeronáutica está bastante avançada nessa questão, mas nesse projeto específico, talvez até pela insuficiência de recursos, que é muito pequena, não é? O projeto é muito modesto, talvez, para as dimensões das possibilidades, e aí não vai nenhuma questão, porque determinados projetos, a dimensão da aeronáutica vai para o campo estratégico, enquanto nós estamos tratando, né, num limite, eu diria, num campo um pouco pequeno. Na área de apoio à aviação, estamos trabalhando em blindagem para helicóptero, que interessa para as 3 forças, tem até projeto conjunto. Estamos trabalhando, esperamos ter um Full Flight Simulator o ano que vem, em operação,
talvez deve ser, que eu saiba, nessa condição, certificado, com possibilidade de contar horas de voo para o piloto. Eu tenho a impressão que deve ser o primeiro do Brasil, com base numa empresa Spectra, que não tinha feito nenhum dessa ordem, mas demonstrou uma grande capacitação. Perspectivas aqui, se as pressões internacionais não impedirem, nós poderemos passar deste primeiro para o helicóptero Esquilo para os demais, helicóptero Cougar e helicóptero Black Hawk. Na área de defesa química, biológica e nuclear, trabalhamos essencialmente na questão de defesa. Na área de fibra carbono, temos uma parceria com a Petrobras, e tendo sido iniciada com a FINEP, em que foram inicialmente desenvolvidos piches a partir de resíduos aromáticos de petróleo, rejeito da indústria petrolífera, e obtivemos a fibra carbono. 3 patentes em análise, foi estabelecido um núcleo de competência, duplicada a infraestrutura de edificações de laboratório de 4.000 para 8.000 metros quadrados, exclusivamente para pesquisa em fibra carbono. Estamos então agora com os objetivos de otimizar a resistência mecânica das monofibras, iniciar a produção de fibra de carbono multifilamento, que é o que interessa, e a produção de nanotubo de carbono. Aliás, nanoesfera de carbono é uma das patentes já em teste na Petrobras, com possibilidade de utilizar, por exemplo, como aditivo de óleo lubrificante, capaz de melhorar expressivamente o rendimento. A possibilidade de ser iniciado um projeto de piche e também na área de transporte de gás, quer dizer, utilização de sistema de fibra carbono para transporte de gás, porque todos sabemos as dificuldades do transporte de gás, supondo que haja lá em qualquer lugar aí da plataforma marítima a possibilidade de retirar o gás. Um dos problemas fundamentais é o transporte. A Associação Brasileira de Carbono foi instituída, inclusive o vice-presidente é um elemento do CTA. Tecnologia termal. Estamos com um projeto de sensores, uma parceria que envolve o CETEX, a Unicamp, o SEMPRA de Campinas, a COP Rio de Janeiro, o PUC do Rio de Janeiro e a empresa Optoeletrônica. Essa sim não é daqui, a Optoeletrônica é de São Carlos. A expectativa é termos o detetor de silício policristalino, o arseneto de galho de índio, aproveitando até mesmo projetos anteriores iniciados no CTA. E esse de QDIP, QIP, passando aí para os postos quânticos, quer dizer, seria um salto um pouco maior do que os anteriores. Bom, dessa forma eu acho que eu posso, sem gastar mais do que os 20 minutos, né, que foram sugeridos, né, a gente pode passar para a ideia de que o centro tecnológico, com 102 pesquisadores, né, um número pequeno se comparado aos 450 do CTA e aos mais de 2.000, né? Eu diria isso, mais de 2.000 engenheiros no âmbito do CTA, mas quando a gente faz a comparação, a sensação que eu tenho é que a comparação é de 100 para 500, trabalhando mais ou menos num ramo que poderia ter alguma similaridade. Agora, claramente, o CETEX, que nasceu em 79, quando se encerrou um ciclo de crescimento do país, a taxa superior a 5%, vale dizer, de 1900 a 1979. Ele nasceu em 79 e se a gente pegar de 79 a 2003, o crescimento do país, eu não sei se ultrapassou 3%. Quer dizer, o centro tecnológico viveu eu diria, certa penúria orçamentária, não foi complementado naquilo que foi concebido, deve ter chegado a 45% da base da infraestrutura física e laboratorial. Agora, de 2003 para cá, passou por um ponto de inflexão e passou a dar alguns resultados, alguns expressivos, né? Uma meia dúzia de coisas que no hemisfério sul não é feito, que países avançados fazem. Agora, duas questões: melhoria no estabelecimento da missão, dos objetivos, a gestão. Agora, o fundamento: recursos financeiros em quantidade suficiente para um dado projeto e com continuidade para chegar
ao final, princípio, meio e fim. O estabelecimento, naturalmente, de parcerias com os órgãos de fomento, institutos de pesquisa, desenvolvimento e universidades, as corporações, as empresas da iniciativa privada, daí resultando, embora em escala pequena, fomento à indústria nacional e aquela questão de ampliar a operacionalidade do Exército, buscar a autonomia tecnológica e reafirmar a soberania nacional. É claro que o plano, a estratégia de defesa, que vai ser lançada, se não me engano, é amanhã, cria uma perspectiva melhor para um órgão como o Centro Tecnológico do Exército. Agora, os planos são fundamentais, é bem verdade. Agora, eu costumo dizer que, além dos planos, há duas coisas essenciais. Recurso para pesquisa e desenvolvimento, em um percentual bem maior do que aquilo que é investido em nosso país de forma geral e com impacto nas Forças Armadas, e no caso específico das Forças Armadas, o recurso para encomenda. Quer dizer, eu não sei se o plano sem essas duas coisas se chega em lugar nenhum, mas se tiver essas duas coisas sem qualquer plano, eu acredito na possibilidade de se chegar a algum lugar. Aumento expressivo de recursos para pesquisa e desenvolvimento. E acho que a sociedade deve tentar pagar o que é preciso para que se faça a encomenda, para que se fomente a indústria nacional e aquela questão dos recursos aplicados nas Forças Armadas, sobretudo dessa forma, voltar com impacto positivo para a sociedade, da onde vem, naturalmente, toda a motivação para tudo que nós fazemos. Esta é a minha crença. E costumo sempre mencionar o seguinte: não há, na história da humanidade, qualquer país que se tornou ator relevante importando os seus materiais de emprego militar. Não há uma grande batalha da humanidade, das grandes batalhas, ganha com material estrangeiro. Quando eu apresentei a primeira vez essa assertiva na escola, o senso crítico acadêmico disse: mas o senhor está enganado, o senhor está errado. O Vietnã ganhou com material russo e chinês. Eu disse: não foi o material russo e chinês, foi o povo vietnamita que ganhou. Não adiantaria qualquer material se não existisse o povo vietnamita. Aí o outro, naturalmente, disse: mas os israelenses ganharam incontáveis batalhas com material importado. Eu disse: é verdade. Se olhar, quase toda a inteligência do material israelense é transformado e aperfeiçoado e modificado por eles próprios. Eles recebem podem até receber a aeronave, podem até receber o carro de combate, podem até receber. Agora, toda a parte de inteligência, ela é fundamentalmente deles. Então, os dois grandes exemplos que contrariam a minha assertiva têm que ser olhado dentro de uma determinada perspectiva. É assim que eu vejo, porque ninguém vai nos ajudar a andar pelas próprias pernas, assim como uma criança não aprende a andar com o pai segurando no braço. É preciso cair e seguir em frente. Esta é a minha visão. Muito obrigado a todos.